debate, beleza? Agora vamos falar do Flamengo. É o seguinte, galera, o Flamengo jogou muita bola contra o Racing. Antes de mais nada, temos que elogiar o trabalho do Felipe Luiz. Foi um plano de jogo perfeito, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Por que eu estou falando isso? Sobre a escalação, eu começaria de um jeito, mas repito, não tinha escalação certa, não tinha escalação errada. Tinha aquilo que o Felipe Luiz gostaria de botar em campo como estratégia no início do jogo. E a estratégia dele, no primeiro tempo, deu certo. O Flamengo foi muito melhor que o Racing no primeiro tempo. O Flamengo soube jogar o primeiro tempo de uma maneira brilhante. Neutralizou o adversário, bloqueou aquilo que o adversário tem de melhor, que é o lançamento a todo momento, neutralizou o meio de campo. O Flamengo poderia ter ido para o intervalo com uma vitória. Não seria nenhum absurdo, embora o Rossi tenha feito uma defesaça no primeiro tempo. Mas chances criadas, claras, o Flamengo teve duas, o Racing teve apenas uma. Talvez a lateral direita do Flamengo tivesse que sofrer menos, porque de fato sofreu. O Varela teve muita dificuldade naquelas bolas ali nas costas dele. Mas fora isso, o Flamengo foi muito melhor. E aí veio o intervalo, o Flamengo poderia estar vencendo sem nenhum problema, não seria nenhum exagero. Veio o segundo tempo e aos 10 minutos aconteceu a expulsão do Plata. E eu já vou falar sobre essa expulsão, porque eu quero falar sobre isso especificamente. Porém, quando veio a expulsão, muita gente entrou em desespero, menos o técnico Felipe Luiz. Sabe por quê? Ele treina diariamente com um jogador a menos. Ele trabalhou para esse jogo também como um jogador a menos, porque ele sabia, isso é informação, não é achismo. Conversei com pessoas do Flamengo que me garantiram isso. O Felipe Luiz sabia que a atmosfera que foi criada, ele teria esse risco de ter um jogador a menos. Então ele já sabia o que fazer. O que ele fez? Rapidamente ele fez substituições, botou uma linha de 5, substituições com jogadores mais altos pela estatura, botou Emerson Royal, Bruno Henrique, Danilo, fez uma linha de 5 e o que aconteceu? Ele já planejava o Racing explorando a bola aérea a todo momento. Foram 38 bolas cruzadas do Racing na área do Flamengo. É a única jogada deles. Tecnicamente falando, o time do Racing é muito abaixo do Flamengo. O Felipe Luiz pensou o quê? Toma a bola, Racing. O Racing não soube o que fazer com a bola, porque o Racing não se preparou para esse tipo de jogo. E a todo momento, bola lançada. E aí, os jogadores do Flamengo se destacaram. Muitos se destacaram. E o Flamengo soube se defender. Claro, o Rossi fez defesas ali absurdas. Se não fosse o Rossi. Mas, gente, a leitura de jogo do Felipe Luiz foi uma leitura de jogo correta. Porque o plano de jogo no segundo tempo do Flamengo deu mais certo que a do Racing. O Racing não teve plano de jogo, a não ser pegar a bola e jogar na área. Por quê? Não sabia o que fazer com a bola. Repito, tecnicamente falando, é uma equipe muito abaixo. Inclusive, me decepcionei em relação ao Racing, nesse sentido, que eu esperava um Racing muito melhor na qualidade com a bola. E não foi isso. Claro que o espírito dele chama atenção, mas é justamente isso. Um time que não tem muita qualidade acaba se destacando na força de vontade, na raça. E foi o que o Racing tentou fazer em todos os sentidos, inclusive atrasando o jogo. Ou vocês acham que o Flamengo atrasou a chegada ao estádio à toa? Não, porque não tinha reforço de segurança para garantir a ida deles. Isso foi coincidência? Gente, claro que não. Libertadores se joga antes mesmo de a bola rolar. Só que nada disso deu certo, porque o Flamengo se mostrou um time extremamente maduro. Que maturidade, era a minha preocupação. Era a minha preocupação como o time ia reagir em relação à maturidade, na dinâmica do jogo, se eles iam entrar na cera. Não, pelo contrário. O Flamengo que parecia um time argentino e mereceu demais essa classificação. Agora sobre a expulsão. Discordo totalmente de quem diz que o Plata deveria ter sido expulso. Discordo de quem diz que o Plata deu margem para a expulsão. O Plata não fez absolutamente nada. Gente, isso é futebol. O rapaz, o adversário encostou nele ali, puxando ele, ele foi, tirou o braço do adversário, ponto, pegou no joelho do adversário e o árbitro foi e expulsou. Ele não fez nada. No máximo, era para ser um amarelo para ele e também para o adversário, para o Rojo, que foi o jogador ali nesse lance do Racing. Não era para nada. Ele não deu margem para nada, foi uma expulsão absolutamente injusta. Injusta. A arbitragem errou.
Inclusive, informação, o Flamengo vai oficialmente à Conmebol contestar essa expulsão para, quem sabe, conseguir anulação do cartão para ter o Plata na final, seja contra a LDU, seja contra o Palmeiras, e isso a gente vai ver hoje. Então foi uma expulsão totalmente injusta, o Plata não teve culpa, não foi absolutamente nada, nada. Discordo, repito, de quem diz que o Plata deu margem para isso. Gente, esse lance do Plata tem toda hora escanteio, por exemplo. Imagina se o árbitro for expulsar toda hora que tiver isso. Esse lance assim, tira. Inclusive o VAR, saiu o áudio do VAR aí da Conmebol, o VAR alega que o Plata acertou o órgão genital do adversário. Nem teve isso, porque foi no joelho do jogador. Nem isso teve. Então, o árbitro errou tudo. Quero elogiar o Rossi, que para mim foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Foi um cara super decisivo. Está se encaminhando para... a gente vai falar sobre isso, inclusive, sobre a renovação dele. Léo Pereira jogou muita bola aqui no Maracanã e também lá no El Cilindro. Jogou muita bola. O Léo Pereira ontem foi um absurdo. Muita bola. Deveria ser mais valorizado pela torcida do Flamengo, inclusive. E o Eric Pulgar também. Esse aí, mais uma vez, brilhante em campo. Acho que foi o principal reforço, entre aspas, porque ele já era jogador do Flamengo, mas voltou agora para o segundo semestre. E desde quando ele voltou, o meio de campo do Flamengo cresceu de produção, e foi justamente na hora que o Saul caiu de produção por conta do problema no tornozelo dele. Então, para mim, esses três jogadores aí do Flamengo jogaram muita bola. E repito, o Felipe Luiz, que é chamado por você aí de estagiário, Felipe Luiz te deu um tapa na cara dessa vez. Novamente, né? Porque entende muito de bola. O Flamengo passou graças ao Rossi? Beleza, entendo quem fala isso. Mas eu prefiro valorizar o trabalho coletivo do Flamengo, comandado pelo técnico Felipe Luiz. Novamente, uma grande leitura de jogo, superando as adversidades, no caso, mais uma expulsão, como aconteceu lá no começo dele, como treinador do Flamengo, em outubro do ano passado, quando, diante do Corinthians, pela Copa do Brasil, ele teve Bruno Henrique expulso e automaticamente ele faz a substituição, melhorando a equipe menos com um a menos. Sobre o Rossi, galera, o Rossi está em processo de renovação de contrato, tá? Ele tem vínculo até o fim de 2027, mas está em processo aí de renovação, estão conversando, e ele até falou sobre idolatria. Gente, idolatria é algo muito pessoal, cada um pode achar um jogador ídolo. Eu tenho os meus ídolos no Flamengo. Eu, por exemplo, boto no meu top 5 a Tirson, lateral esquerdo. Seria o meu lateral esquerdo da minha seleção do Flamengo que eu vi jogar. O Atirson, lá do Romário, me fez torcer para o Flamengo. Então, é meu ídolo. Para muitos aí, o Atirson nem deve ser ídolo, nem devem lembrar que o Atirson passou pelo Flamengo. E beleza, idolatria é algo muito pessoal. Mas o que o Rossi está fazendo pelo Flamengo é algo grandioso demais. É o principal jogador do Flamengo nessa Libertadores. Porque se não fosse o Rossi, ele fez uma defesaça nos minutos finais contra o Deportivo Táchira, que poderia ter eliminado o Flamengo na competição. Então o Rossi está caminhando aí para uma renovação de contrato com o Flamengo, tá? E sobre bom momento, galera, isso precisa ser dito, tá? O Rio de Janeiro está vivendo um grande momento no futebol, porque o Rio de Janeiro tem um representante na final da Libertadores pelo 5º ano seguido. 2021 Flamengo, 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 Botafogo, 2025 Flamengo. Ou seja, nos últimos 5 anos, o Flamengo chegou à final da Libertadores 3 vezes. Se quiser botar uma margem maior, nos últimos 7 anos o Flamengo chegou à final 5 vezes. Então o Flamengo comandando aí, e vai ser assim, gente. Organização é tudo no futebol. E o Flamengo, ao lado do Palmeiras, são dois clubes extremamente organizados, não são SAFs, pelo contrário. Então são trabalhos que começaram lá atrás e muita gente acha que não precisa tomar esse remedinho amargo. Precisa sim, basta querer. Demora, mas o resultado vem. E sobre Palmeiras joga hoje, quinta-feira, contra a LDU, precisa reverter um placar de 3-0. Eu, como flamenguista, vou ser muito sincero, não tô nem aí para revanche. Eu vou torcer para a LDU, sem sombra de dúvidas. Eu vou torcer para a LDU, porque para mim é o adversário mais fácil para o Flamengo, ainda mais num campo neutro, em Lima, no caso, né? Se fosse na altitude, beleza. Mas é em Lima, campo neutro, Flamengo, para mim, muito melhor pegar a LDU. E esse negócio de revanche, daqui a 40 anos, ninguém vai lembrar que se o Flamengo ganhar do Palmeiras foi uma revanche. Pelo contrário,
Daqui a 40 anos podem lembrar, sabe o quê? Que o Palmeiras ganhou 2 vezes em cima do Flamengo. Por quê? Não pode pensar assim. O Palmeiras pode ganhar do Flamengo novamente numa final de Libertadores. Então, sejamos francos. Eu, como CPF Veneluí Casagrande, vou torcer para a LD hoje. Como jornalista, vou acompanhar e depois eu farei a minha análise sobre esse duelo. Beleza, galera? Tamo junto, aliviado e com voz. Agora eu demorei a gravar o vídeo porque eu fiquei sem voz depois do jogo de ontem. Tamo junto, fui! Rossi na seleção brasileira. Felipe Luiz reage, hein? Pode um argentino defender a seleção brasileira? Essa foi a pergunta que incendiou a coletiva de Felipe Luiz após a classificação do Flamengo sobre o Racing. O técnico rasgou elogios a Rossi, o paredão rubro-negro, que brilhou mais uma vez na Libertadores e garantiu o Mengão em uma final. Foram 12 jogos, 8 sem levar gols e 25 defesas, números que colocam o goleiro entre os melhores da competição. Quando questionado sobre a possibilidade de Rossi vestir a amarelinha, Filipinho riu e disparou. Rossi jogando a Copa pelo Brasil? Não vejo, mas tem que ver. A resposta dividiu opiniões, mas uma coisa é certa, o camisa 1 vive o auge no Flamengo e já sonha com o posto de rei da América. E aí, nação, você veria problema em um argentino defender o Brasil se ele fosse no Mengão? Cara, na verdade há uma especulação sobre isso, porque parece que Rossi está tentando aí se tornar brasileiro, né? Então, se realmente isso concluir, a possibilidade é muito grande. E detalhe, ele está tentando fazer isso ainda esse ano. Olha aí.